Tradutor, Otaquinho Souto olhou para baixo enquanto acenava com as mãos. As almas dos mortos foram sugadas em seu brinco. Alice e o resto já haviam partido para atacar as bases do Conselho. Distrair o Conselho era muito importante para ele, para que pudesse se mover livremente para pegar seu equipamento. No jogo, ele já era um comandante do país mecânico quando pegou esses dois equipamentos, então ele era bem forte para não precisar de ninguém para distrair o Conselho. Ele acabou de fazer bola de neve neste lugar com um poder avassalador que o Conselho e a raça de Magma não podiam fazer nada com ele. 10 bolas pretas apareceram atrás de Souta. Elas giraram quando seu corpo disparou para longe como um míssil. Sua velocidade diminuiu em comparação com o tempo que ele estava lutando contra Rovan. Não foi porque ele ficou mais lento, mas a densidade da mana neste planeta era maior. Uma pessoa normal de um planeta sem mana seria esmagada em pó pela pressão da mana neste planeta. Sovós. Meia hora depois, Souta chegou ao centro da área das Ilhas Flutuantes. Havia uma gigantesca flutuação no centro, mas seu alvo não estava naquela ilha. Na verdade, estava sob o solo. No chão, havia um vulcão expelindo lava sem parar, criando uma poça de lava na área circundante. Essa é a entrada, a boca do vulcão. O que você está tentando encontrar neste lugar? Saya perguntou a ele em dúvida. Às vezes ela não conseguia entender o motivo de suas ações. Mesmo que ela estivesse sempre ao lado dele, ela ainda era deixada para trás como os outros. Assim como eu encontrei você, estou tentando encontrar outro artefato. Souta sorriu enquanto disparava em direção ao vulcão. O vulcão entrou em erupção quando cinzas e lava explodiram de sua boca. O tremor que causou na área circundante fez com que algumas das áreas cheias de pedra altas desmoronassem. Ele não se importava com todo o magma ou as cinzas. Ele simplesmente nadou até chegar a 10.000 metros abaixo da superfície. Sovós. A densidade de mana na área aumentou e a pressão aumentou fortemente, então Souta parou de se mover. Ele sentiu como se tivesse chegado ao lugar certo. Se ele não estivesse enganado, era nesta área. O mapa que ele encontrou no jogo havia indicado que esse era o lugar certo. Ele fechou os olhos e tentou se lembrar de como entrou naquele lugar. Depois de alguns momentos, ele abriu os olhos e olhou para baixo. Uma pilha de cristais azuis brilharam através da parede, estavam apenas 1 metro abaixo dele. Aqui. Ele flutuou na frente dela e deu um soco normal. Os cristais na frente dele desmoronaram quando perderam a cor. Uma parede falsa de cristais, esse sentimento. Está aqui. Souta pisou com o pé na passagem escura. Instantaneamente, as paredes brilharam e emitiram uma luz fraca iluminando toda a passagem. Então, a entrada atrás dele foi bloqueada por camadas de terra. Ele se virou e bateu o dedo na terra que bloqueava a entrada atrás dele. Se eu não encontrar a saída, serei enterrado para sempre neste lugar. Souta cerrou os olhos ao lembrar que as paredes, tetos e piso deste lugar tinham transferência de impacto e transferência de energia. Isso significa que se ele socar a parede com toda a sua força, o impacto se espalharia por toda a massa de terra. Mesmo seu férron se espalharia por todo o continente. Em outras palavras, se ele não tivesse força suficiente para destruir todo o continente, ele não seria capaz de quebrar as paredes. Este era um mundo superior, não um mundo inferior, então sua força não era tão destrutiva por causa da densidade de mana. Na verdade, completar este lugar foi fácil. Ele só precisa encontrar o núcleo desta masmorra e destruí-la. A pulseira Yin Yang e as botas do caçador de estado sólido estavam localizadas no núcleo. Havia apenas golems guardando-os e esses golems tinham padrões de ataque simples. Souta caminhou por dezenas de minutos até encontrar 3 passagens diante de seus olhos. Ele nem pensou nisso enquanto caminhava direto para a passagem no meio. De suas memórias, este era o caminho certo. A complicada passagem deste lugar já foi resolvida por seu eu do passado. Então ele não teve nenhum problema. Alguns minutos depois, ele chegou ao segundo quebra-cabeça. Ele estava em uma sala espaçosa com uma estátua de uma mulher segurando a cabeça do homem no centro. Havia 3 portas e cada porta tinha um altar ao lado.
Souta puxou a espada Vajra e cortou a cabeça da estátua. Ele pegou a cabeça da mulher e do homem antes de ir para a porta do lado esquerdo. Ele colocou a cabeça da mulher no altar e a porta se abriu. Nesse quebra-cabeça, ele pensou que a cabeça do homem era a chave de uma das portas. Ele nunca pensou antes que pudesse cortar a cabeça da estátua, então ele ficou preso por algum tempo no passado. Todas as portas podiam ser abertas pela cabeça do homem, mas todas resultaram em beco sem saída. A cabeça da mulher era a chave e a cabeça do homem era a chave do próximo quebra-cabeça. Não há mais nada a fazer aqui, então ele saiu da sala espaçoso. Ele continuou a resolver quebra-cabeças atrás de quebra-cabeças até chegar ao último quebra-cabeça onde o núcleo estava situado. Quase 3 horas se passaram desde que ele entrou nesta masmorra e ele completou um total de 53 quebra-cabeças. Ele não conseguia se lembrar de todos os 53 quebra-cabeças, então ele teve que quebrar a cabeça para resolver os quebra-cabeças que ele não conseguia lembrar. E essa é a razão pela qual ele levou 3 horas. Não pensei que levaria algumas horas para chegar a este lugar. Souta murmurou com um olhar insatisfeito. Ele se perguntou como os outros estavam se saindo contra o conselho. Ele só esperava que eles estivessem se segurando muito bem por conta própria. Você está insatisfeito por completar esses quebra-cabeças muito devagar, mas na minha perspectiva você foi muito rápido. Eu nem sei como você desvendou a maioria dos quebra-cabeças deste lugar. Saia, disse a ele. Vamos deixar assim, mas por enquanto, um sorriso se formou no rosto de Souta quando ele deu um passo à frente. Na frente de seus olhos, um enorme objeto triangular estava flutuando na borda da sala. Estava dentro de um vidro cilíndrico e estava emitindo uma enorme quantidade de mana na área circundante. A última sala foi uma provação de força. Bum! A sala tremeu fortemente quando 3 golems metálicos humanoides de 10 metros de altura emergiram das paredes. Os olhos brilhantes dos golems olharam diretamente para Souta. A energia que eles estavam emitindo era tão densa que fazia especialistas no ápice do rank S se empalideceram. Os olhos de Souta se ajustaram enquanto ele olhava para os 3 golems gigantescos. O nível de energia desses 3 é maior do que um rank S comparável aos seres no reino das algemas, mas a proeza de combate é menor do que um rank S previsível demais. Não vou ter problemas em lidar com isso. Levaria 10 minutos, não, 5 minutos de seu poder total para finalizar esses 3. Sem qualquer hesitação, o corpo de Souta inflou enquanto uma armadura de cor preta selvagem cobria seu corpo. O nível de poder desses golems era maior que um rank S, mas menor que um rank SS e isso significa que sua forma normal teria dificuldade em lutar contra esses 3. Seus ataques provavelmente não funcionariam contra eles. Bum! Vamos nessa! Souta envolveu a espada Vajra em camadas de carne antes de girá-la em direção ao golem mais próximo. Deng! Usando seus olhos, ele podia ver o núcleo dos golems. A fraqueza para derrotá-los facilmente, mas para quebrar esses núcleos, ele precisava de um ataque poderoso para perfurar a camada de energia que o envolvia. Sou vós! Sou vós! A sala era grande o suficiente para conter esses golems para que o corpo de Souta pudesse se mover livremente neste espaço. As paredes, teto e chão eram tão resistentes que ele não precisava se preocupar com destruição desnecessária. Os golems disparam raios de seus olhos e Souta atirou bestrou da ponta de sua espada. Bum! O poder de seu ataque era muito poderoso, mas a espaçosa sala ainda estava imóvel. Bem, o impacto ou as ondas de choque de sua batalha foram transferidos para toda a Terra, causando um terremoto de alta magnitude na superfície. As ilhas flutuantes não foram afetadas, mas as bases da raça magna e do conselho no terreno sofreram mais. O terremoto não parava, na verdade, ficava mais forte a cada segundo.